Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, no nosso domingo especial, Dia do Senhor. E dessa feita está celebrando também o Dia dos Pais, Que cada família se sinta aí feliz, agraciada pelo Senhor. E nós vamos orar nesse clima de confraternização, de festa. A família toda reunida aí na sua casa, no seu sofá. Vamos agradecer ao nosso Pai do céu por esta dádiva. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome. A alegria está nos corações, Senhor, dessas famílias que se reúnem para celebrar o Dia dos Pais. Nesse período de quarentena, estamos reunidos já há bastante tempo, Senhor. Mais de uns 5 meses, mais ou menos. E que o Senhor possa estar, ó Deus, fazendo com que a família cada vez mais se una através dos laços, Senhor, de amizade dentro de suas casas. Que haja, ó Deus amado, construção de relacionamento, aquela parte onde estava precisando, Senhor, melhorar. Em nome de Jesus, ó Deus, nessa manhã, pedimos que o Senhor abençoe também o nosso estudo, ó Pai, infantil, o estudo, ó Deus, da classe de adulto, que possamos aprender com o nosso Pai maravilhoso, que tem sempre cuidado de nós em qualquer tempo, Senhor, em qualquer dificuldade. O Senhor tem sido, ó Deus, nosso lugar forte, nosso conselheiro, nosso amigo, nosso provedor em todas as situações e em qualquer circunstância. Continua conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor, ela diz assim ali no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Então a gente vê aqui, Neemias preocupado com o povo daquela cidade, lá de Jerusalém, onde os muros estavam rachados com muitas fissuras e precisando ser reconstruído. Estamos aí lembrando que o nosso templo também está nesse processo de reforma, de reconstrução, e que possamos aprender bastante nessa lição, tanto a construir no lado material das nossas vidas, a nossa igreja, a sua casa, se está precisando também, como também na nossa vida espiritual, e em especial na vida dos nossos pais, que eles sejam reconstruídos nesse dia, aquilo que está assim ainda precisando de uma reforma, que o Senhor possa estar estendendo sua mão poderosa e lhe ajudando, Pai, em família, vocês possam estar fazendo essa reconstrução valer a pena, e que o Senhor esteja no seu lar, em nome de Jesus. Eu gostaria também de compartilhar com vocês o que diz aqui em Mateus 7, versículo 7. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Amém? Então a palavra do Senhor, ela se completa, Nessa manhã o Senhor fala conosco claramente, que se a gente pedir com persistência e em oração, o Senhor, ele nos responde. Amém? Vamos cantar também lá no cantor cristão o número 266, tal qual estou. Se você está feliz, se você está triste, se você está pedindo ao Senhor alguma coisa, que você possa se abrir, se derramar diante do Senhor, sabendo que Ele está ouvindo. A palavra diz que o ouvido dele está inclinado a nós para nos ouvir, também nessa manhã especial. Cantemos então. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o
achego a ti, tal qual estou, sem esperar que eu possa a vida melhorar. Em ti só quero confiar, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou e sem poder, as faltas podes preencher, e tudo quanto me é mister, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou, me aceitarás, e tu minha alma limparás, com o teu amor me cobrirás, ó Salvador, me achego a ti. Amém. Que possamos nos chegar a esse Senhor Salvador, porque Ele tudo pode e tudo faz por mim e por você. Amém? E agora você vai orar comigo também, pedindo ao Senhor que esteja com cada pai, com cada professor, nos ajudando nessa manhã a aprender mais um pouquinho da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos pais pastores, ó Deus, o pastor Edson, o pastor Crispim, o pastor Gebson, o Cláudio e tantos outros irmãos que têm feito parte da nossa liderança e são pais e têm dividido assim o seu tempo, Deus, com sabedoria, Senhor, orientados por Ti, ó Deus, para não deixar faltar a atenção devida aos seus filhos. E, ó Deus, o Teu trabalho ser realizado e eles possam ser exemplo, Senhor, para a sociedade da igreja e da comunidade ao redor da nossa igreja e no Brasil afora. Em nome de Jesus, ó Deus, te pedimos também pelos pais missionários, pais professores, que cada um deles sejam renovados pelo Teu Espírito Santo e sintam a alegria de Te servir, ó Senhor, porque o Senhor os chamou, os escolheu e os capacita todos os dias para executar, ó Senhor, a sua tarefa, a sua missão nesta terra, orientados, guiados e fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. E é em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu gostaria de deixar vocês com as próximas participações e que cada mãe, cada pai, principalmente os pais, se sintam felizes e honrados nesse dia, pela família que o Senhor lhe deu. Amém? Que Deus nos abençoe e valorize sempre o que é mais especial na sua vida. Não perca tempo, não é? 2020 está aí, né? Já estamos em mais da metade do ano, mas que o Senhor lhe dê sabedoria para terminar este ano na presença de Deus. E eu deixo, e também com sabedoria também na vida dos seus filhos, da sua esposa. Que Deus te abençoe. Amém? Porque eu sinto não é mais um
jamais deixarei você. Difícil chegar até aqui, mas você não chega a sorrir. Segurou a minha mão. Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. Eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. Amor, jamais deixarei você. Olha pra mim, bem em meus olhos, jamais deixarei você. Mande-se para o seu pai, amor. Pai, hoje é um dia muito importante para os pais. Por isso vou deixar um lindo versículo para você. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 26. Ser pai é sorrir, chorar, sofrer. Ser filho é agradecer todos os dias a Deus para ter oportunidade de ter um pai e um avô como você que amo tanto. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe todos os pais. Graças e paz, irmãos. Hoje é Dia dos Pais e como é o meu primeiro Dia dos Pais, estou muito feliz com minha filha aqui, com nossa filha, e vamos iniciar o louvor esta manhã de EBD, cantando uma canção aqui em família, uma canção que fala sobre o amor de Deus, e é algo que a gente entende ainda mais o amor de Deus quando a gente é pai, porque a gente consegue sentir o nosso amor pelo filho. E aí a gente lembra da palavra de Jesus quando diz que se nós, sendo maus, temos amor pelo nosso filho, imagina nosso Senhor, né? Que é bom o tempo todo, nosso Deus. Mas vamos louvar ao Senhor. Eu, Rita e Jolie. Vamos louvar juntos. A paz que excede todo entendimento, e quando eu planejo em nossas que é bem melhor chegando, com misericórdia de vós, derramando graça em mim, desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício já posso mudar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável,
Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Somente a paz que excede todo entendimento humano. E como eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Com teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o tempo, eu me lanço inteiro. Seguir os teus braços, existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Deus, quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o tempo, me lanço inteira. Seguir nos seus braços, existe um espaço para mim. Para mim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Amém. Deus abençoe. Deus estiver em você, nada falta.
Nessa hora nós possamos ter essa certeza e adorarmos juntos ao Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes até que criastes, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer: Pai, Senhor, és meu Deus, Tu és meu Rei, Tu és digno de toda oração, totalmente amado, totalmente digno, és tão maravilhoso, Senhor, para mim. Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei, aleluia, os meus pecados lá na cruz. Oh, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado, totalmente, Tu és Senhor, tão maravilhoso Tu és para mim. Aleluia. Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais um EBD neste domingo, nesta manhã tão abençoada do Senhor. Fico muito feliz de receber cada um de vocês e os nossos visitantes também. Fiquem à vontade e vamos orar conosco, agradecendo a Deus por isso. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, porque nesta manhã de domingo podemos aprender mais de Ti.
e da tua palavra. Nos ensina também a praticá-la, a dividir com outras pessoas, aqueles que não te conhecem, e que no nome de Jesus todos nós possamos ser ricamente abençoados por ti. Assim te oramos e te agradecemos. Amém. Vocês lembram, crianças, de um personagem que nós falamos, chamado Saulo? Ele se converteu a Jesus, indo para Damasco, e então passou até se chamar de Paulo. Ele se tornou um grande apóstolo, fazia viagens missionárias. E nessas viagens, Paulo, ele construiu muitas igrejas. Ele se preocupava em falar do Evangelho de Jesus a muitas nações, as nações diferentes. E então, hoje nós vamos aprender sobre as cartas de Paulo. E a primeira em que vemos na nossa Bíblia é Romanos. A carta de Romanos, no primeiro capítulo, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vocês devem estar perguntando, então por que ela pegou um rolinho de papel? Era assim que eram escritas as cartas. Houve tempo que eram escritas com um envelope e enviadas pelos correios. Hoje em dia, nós já temos os e-mails, o WhatsApp, Instagram, telefone celular. São coisas novas, mas na época de Paulo tinha que se escrever à mão, igual foram escritos o Novo e o Antigo Testamento. Então, nas igrejas em que Paulo tinha fundado nas suas viagens, precisavam manter o contato com ele. E isso ele fazia com as cartas. Vamos conhecer um pouco? As cartas de Paulo, nós temos 2 Timóteo, versículo 3,14. Abra na sua Bíblia para ler junto comigo. 2 Timóteo 3,14, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Através dessas cartas, Paulo se comunicava com as igrejas. Então vamos ver um pouco mais dos temas, dos assuntos que Paulo tratava. Paulo escreveu essas cartas dirigidas para pessoas que ele amava e que tinham convivido com ele, e também para as igrejas, aquelas mesmo que ele tinha construído nas suas viagens. Ele fez muitas viagens. Tiveram importantes locais que Paulo visitou e que conseguiu falar do Evangelho, do amor de Jesus, e houve conversão. Então ele não podia deixar essas pessoas sem apoio, porque mesmo distante, ele queria continuar fortalecendo aquelas pessoas pelo amor de Jesus. Então, as cartas pessoais ele escreveu para Timóteo, Tito e Filemão, 3 grandes companheiros de viagem de Paulo. Ele queria sempre fortalecer a comunhão com os irmãos, queria que esses irmãos estivessem continuamente unidos entre si e falando sempre do Evangelho de Cristo. E as cartas às igrejas foram direcionadas aos romanos, uma nação bem difícil para ele evangelizar, mas ele estava lá, falou através das cartas aos romanos do grande amor de Jesus. Falou para os coríntios,
Falou também para Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Em Coríntios e Tessalonicenses foram 2 cartas. E assim para Timóteo também. Houve 2 cartas para eles. Então, Paulo gastava o seu tempo no amor de Jesus para fazer a obra de Jesus, para falar do grande amor que Jesus tinha por cada pessoa, por cada irmão e principalmente por aqueles que não conheciam ainda o amor de Jesus. Os temas destas cartas era justamente para as igrejas falando da união, a unidade da igreja. Falava da alegria de estar no Senhor. Falava sobre a salvação pela graça. Porque não é através de obras que nós somos salvos, não. Mas é a graça de Deus que é derramada sobre nós. E aí sim, nós temos a garantia da salvação em Cristo Jesus. E a volta de Jesus, porque Paulo sabia que Jesus tinha morrido numa cruz, mas tinha ressuscitado, estava vivo e haverá um dia em que voltará, será a segunda vinda de Jesus. E também falar que Deus é que nos torna justo. Porque vocês se lembram, né, crianças? Nós somos pecadores, todos nós. Nenhum de nós pode dizer que é puro. Puro era Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Mas nós somos feitos justos no amor de Deus através do sangue de Jesus. Então, tudo isso Paulo falava nas suas cartas, para que cada irmão, cada servo pudesse guardar no seu coração e também praticar a palavra de Deus. E porque eles não tinham o Novo Testamento. Tudo que eles tinham eram os rolos do Antigo Testamento e que não falava do nascimento de Jesus. Então eram eles que falavam o quanto foi importante o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, mas que ele vai voltar. E vocês sabiam que apesar de muitas vezes ele escrever essas cartas, ele estava preso? Nossa, imagine você. A gente comentou em outras aulas em que Paulo louvava mesmo preso. Então, Paulo também gastava tempo dele, mesmo preso, escrevendo cartas. E as 5 cartas que Paulo escreveu preso foram Filipenses, Filemão, Efésios, 2 Timóteo e Colossenses. Essas cartas, ele mesmo preso, ele endereçou essas pessoas e igrejas porque ele se preocupava para que cada um buscasse a palavra do Senhor. E sabe que era interessante? As igrejas, quando recebiam, pegavam os rolos, abriam lá diante de toda a comunidade e falavam palavra por palavra de Paulo. E aquilo enchia o coração de cada servo, de cada irmão, fazia com que ele se renovasse no Espírito Santo de Deus. Então lembre, mesmo em meio às dificuldades, nós temos sempre uma palavra de fortalecimento, que é a palavra do Senhor, é a Bíblia. E esta carta hoje vem direcionada a você, Júnior, e a todos os servos do Senhor que assistiram nossa aula, que buscam na palavra de Deus, na Bíblia, ensinamentos e aprendizado para a sua vida. Eu espero contar com cada um de vocês na nossa próxima aula. Até mais! Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui para mais um estudo, da Escola Dominical. E hoje, da lição de número 6, estudaremos o tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Para tanto, convido os irmãos a fazerem a nossa leitura base, que se encontra em 2 textos lá em Neemias. Neemias capítulo 1
e depois nós leremos o Neemias capítulo 2. Em Neemias capítulo 1, abra sua Bíblia, nós veremos os textos, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. O versículo 4. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora, Neemias capítulo 2, uma leitura maior, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então, e Neemias respondeu: não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu povo, o meu rosto, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse: E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, versículo 7, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para que os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. O versículo 9 e o último. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Muito bem, hoje vamos falar sobre Neemias, um líder que ficou responsável pela reconstrução dos muros. Nós estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Meu irmão, se por algum momento, quando nós vimos em aulas passadas, houve morosidade, o povo ficou triste, voltou para os seus lares, faltou liderança, Deus, ele quando escolhe alguém para fazer a sua obra,
Ele escolhe a pessoa certa. Pode ter certeza disso. Deus não escolhe alguém que não seja capacitado para fazer a obra. Neemias, ele era capacitado para fazer a obra da reconstrução do muro, e nós veremos isso na aula de hoje. O primeiro ponto da lição é: Deus responde às orações de Neemias. Então, Deus ele havia enviado, né, emissários a Neemias. Então, Deus enviou emissário para informar, tá, Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Né? Então, Neemias ficou sabendo qual era a situação de Jerusalém, a precariedade que estava Jerusalém. Hanani, não é, como a gente viu no texto, contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Os muros quebrados, fendidos, com frestas, com brechas, né? Partes sem nenhuma proteção, não é? Havia de fato uma grande miséria, portas queimadas. O símbolo de Jerusalém naquele momento não era de uma cidade santa, de uma cidade sagrada, nada disso. Era de uma cidade de miséria e de desprezo. Não é? E aí Neemias, ele fica angustiado, tá, com essa situação. E o que é que ele faz? Nesse momento difícil, ele se ausenta, ele foge, ele desiste? Não. Neemias, ele foi orar e Neemias foi jejuar. Não é? E aí Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo. Meu irmão, quem é que se alegra, não é, com a tristeza do seu país, do seu povo? Nós somos brasileiros e com toda a crítica que nós possamos fazer ao nosso governo, ao nosso país, aos nossos políticos, nós queremos o melhor para o nosso país. Não é? Nós ficamos alegres quando os índices do Brasil da economia estão bem, quando os índices da educação melhoram, quando os índices da... Se bem que não estão melhorando, mas nós nos alegramos quando isso ocorre ou desejamos que isso ocorra. Ou seja, nós ficamos felizes quando alguma coisa positiva é falada do Brasil, porque é a nossa pátria, é onde nascemos, né? Então, eu tenho um profundo desejo de ver de fato esse país, não é, melhor do que ele está. É um desejo como brasileiro. Os judeus tinham o mesmo desejo. Neemias, ele não ficou alegre quando ele estava, meu irmão, ele estava morando no palácio, ele estava em Susa, capital persa. Ele estava no palácio, vivendo muito bem, tendo boa comida, não é, tendo um cargo importante. Por que se preocupar com os judeus, com Jerusalém? Não é? Ele está vivendo bem bom, mas não. Neemias, ele ficou angustiado quando soube da miséria do seu povo. E aí ele começou a orar e começou a jejuar. E aí o período da oração de Neemias, não é, se deu por volta do mês de dezembro. Ele começou ali a orar intensamente, pedindo a Deus uma resposta. Dezembro, mas foi dezembro, janeiro, fevereiro, março. Deus então respondeu a Neemias. Vejamos aí em Neemias, capítulo 2, o versículo 1. No mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Aí continua aquela parte que a gente já leu, né, que ele havia ficado triste, mas entre março e abril foi quando Neemias, ele foi respondido por Deus às suas orações. Então, Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus, ele despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias, apesar de viver e ter uma função importante, ele não tinha condições de reconstruir os muros sozinho. Como fazer? O povo já estava vivendo na miséria. Como ter os materiais para a obra? Pedras, madeira, cimento, enfim. Como é que a gente vai começar uma obra, meu irmão, sem material? Neemias, ele não sabia o que fazer, por isso que ele foi orar. E Deus, então, despertou o coração do rei, não é?
Ou seja, alguém de poder e de riqueza, né? E aí Neemias relatou toda a situação da cidade de Jerusalém e do povo que ali vivia, né? E aí o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Porque Neemias pedia para voltar e tudo mais, não é? E aí Neemias vai dizer: peço que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Veja, Neemias ele estava ali naquele momento pedindo para voltar sem nada, não é? O rei perguntou: o que é que você quer que eu faça, Neemias? Ele disse: Vossa Majestade, eu queria que o senhor me liberasse, não é? Para que eu pudesse voltar. O rei pergunta o tempo que ele vai, quanto tempo vai demorar a sua ida, não é? A sua estada lá em Jerusalém. Ele disse quanto tempo, e o rei então liberou, não é? E aí ele fez esse pedido para que ele queria voltar para edificar, né, a cidade onde os seus pais estavam enterrados. E aí Deus despertou o rei para atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu a carta, não é? A carta do rei, porque, veja só, quando Neemias ele pede, não é, para voltar, havia uma série de problemas e impedimentos, perigos, não é? E aí Deus ele despertou, não é, o rei para atender o pedido de Neemias, primeiro para permitir que ele voltasse. E depois Neemias ele recebeu a carta do rei dirigida aos governadores para que dessem passagem a Neemias, né? Era uma carta com ordem para que além da passagem, para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Porque Neemias, quando o rei pergunta o que ele quer, ele diz que quer voltar e ainda pede ao rei: ó rei, se é do teu agrado, eu solicito que o senhor me dê madeira, o que ele precisava. E o rei então dá uma carta, né, permitindo a Neemias levar o material para a reconstrução. Então Deus ele havia tocado no coração de quem podia dar. Não era Neemias. Deus levantou Neemias para fazer a obra, mas Deus ele levantou outros, neste caso o rei, para abençoar a obra. O rei ele não era judeu, não seguia o judaísmo, podia ou não respeitar, não é, o Deus de Israel, mas foi despertado para ajudar. É sempre assim, né? Já vimos vários casos, né, de pessoas que não são crentes, né, mas contribuindo com a obra de coração, que é o mais importante. E aí Neemias ele chega a Jerusalém. É uma viagem longa, né? E ele chega a Jerusalém. E aí, quando ele chega a Jerusalém, ele faz um levantamento da situação da cidade, não é? Ele saiu à noite, acompanhado de poucos homens, não disse qual era o seu objetivo e foi. Isso é o papel de um líder. Ele chegou na cidade e foi ver como é que estava a cidade e o que era preciso, né? E aí ele foi se inteirar da situação. E aí depois que ele se inteirou da situação, Neemias então ele declarou a sua real intenção de reedificar os muros, né? Tendo se inteirado de todo o aparato que era necessário, de toda a verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias ele convocou os judeus, convocou os nobres, convocou os magistrados e todos os que faziam a obra, né, a juntos reedificarem os muros. Ele não só chamou o povo, não, ele chamou também a liderança. Ele chamou os líderes políticos, né, os ricos, a nobreza, os magistrados, chamou todos e disse da sua intenção e da necessidade de que juntos eles teriam que reconstruir o muro, porque o muro não era de um homem só, era de todo o povo judeu, né? Então, depois dessa palavra de motivação, porque isso cabe ao líder, Neemias disse, o povo disse, então, todos aqueles, levantemo-nos e edifiquemo-nos. Ou seja, veja que o povo que estava triste, vivendo em miséria, agora quando viu a movimentação, o material chegando, Neemias ali empolgado para o trabalho, o povo, vamos trabalhar, né? Então, essa foi a primeira sondagem. E aí Neemias inicia então o levantamento dos muros, tá? E qual era o plano de Neemias? Veja só, Neemias, meu irmão, para fazer uma obra, Deus ele tem que levantar alguém
que seja um bom administrador, né? Porque era um empreendimento que envolvia muita gente, muito material, recursos. Então precisava alguém que soubesse administrar. E aí Neemias ele dividiu a tarefa da construção do muro em partes, né? Então, por exemplo, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, né? E muitos estavam construindo o pedaço do muro que ficava em frente à sua casa. Então, como o muro era grande e a casa das pessoas, muitas, se estendiam pelo muro, o que foi que ele fez? Então, o cidadão que morava na casa, a parte de frente, caberia a ele reconstruir o muro. Esse cidadão não precisaria se deslocar, né? Enfim, resolveria uma série de problemas. Então, Neemias ele foi estratégico, né? E aí grupos... E assim, havia gente para todo tipo de função, né? Havia grupos encarregados de levar o entulho, aquele que não sabia de repente usar o cimento, né? Fazer ali, mas sabe carregar o entulho. Havia aquele outro específico para trazer o material. Ou seja, meu irmão, Deus ele deu a Neemias a capacidade de ver o melhor nas pessoas, porque todos poderiam trabalhar. Aquele que diz que eu não tenho função aqui está enganado. Veja que Neemias ele deu função a todos, não é? O coração do povo se inclinou a trabalhar. Vejamos lá em Neemias capítulo 4, o versículo 6. Enquanto tudo isso acontecia, fomos construindo as muralhas, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Então Neemias ele conseguiu, da tristeza do povo, fazer não só o povo ficar alegre, mas mobilizar todos para a reconstrução do muro. Todos se inclinaram para o trabalho, né? E aí qual foi a tática de Neemias? Neemias ele tinha um plano de aproveitar todos os que quisessem trabalhar, designando uma função específica para cada um. Todos ali tinham uma função. Se não tinha tanta força física, levava um copo de água para aqueles que estavam trabalhando, levava uma toalha para enxugar do suor, enfim, cada um teve uma função e pôde trabalhar, e pôde dizer, eu trabalhei na reconstrução do muro, porque todos foram importantes, independente do que cada um teve que fazer. E aí, os problemas, quando você se levanta para fazer a obra do Senhor, há problemas externos de pessoas que começam a olhar e ter inveja e querer destruir a obra do Senhor, mas muitas vezes há problemas internos. Gerenciar isso não é fácil, precisa ser um bom gestor, né? E houve um momento que os próprios judeus internamente começaram a ter confusão, ali uma briguinha, né? Apesar de toda a boa organização de Neemias, a obra ela começou a ficar ameaçada. E aí quando Neemias ele tomou conhecimento do problema, sabiamente ele soube resolver, com diálogo, com paciência, com comunhão, Neemias ele resolveu. E aí, bom, e aí vamos para uma outra etapa, né? Deixe-me ver aqui. Neemias, então, iniciou o levantamento dos muros, houve um processo de desentendimento nesse mecanismo aí de construção, mas Neemias, como líder, soube resolver o problema, né? É importante. O líder é aquele que está para delegar funções, é aquele que está para pegar a mão na massa também, para trabalhar, mas, acima de tudo, é um gestor de pessoas, né? Está ali para resolver problemas. Foi o que aconteceu com Neemias e a obra continuou. E aí você tem o levantamento dos muros, ele provocou grande oposição. Então você teve uma oposição interna que Neemias resolveu, mas agora oposições externas começaram também a se levantar. No momento que ele estava ali. Não é assim? A gente está fazendo a obra, trabalhando, vem gente querer trabalhar.
enviado pelo inimigo para querer minar, né, a obra do Senhor. E aí, quem foram esses dois? Que representam a oposição, Sanbalate e Tobias. Eles se indignaram com a construção do muro, né, e usaram várias estratégias para fazer com que a obra ela tivesse fim, para fazer com que a obra parasse. Porém, ajudados por Deus, né, Neemias e o povo conseguiu vencer todos os obstáculos que se levantaram. Em lições mais à frente nós vamos detalhar isso, né? Não será agora, em lições mais à frente a gente vai detalhar sobre essa dificuldade, sobre essa oposição de Sanbalate e Tobias. Por ora, é importante saber que aquilo que se levantou, Deus, né, o povo com o apoio de Deus conseguiu vencer os obstáculos e o muro, o que era mais importante. O muro, a grande obra de Neemias qual era? Era a reconstrução do muro. Não era a reconstrução do templo, não era outra atividade. Deus enviou Neemias com este propósito, para reedificar o muro, as portas do muro, e o muro ele foi concluído. A gente vê aí em Neemias 6, no versículo 15. O 6,15, o que é que diz? Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Foram 52 dias de trabalho intenso, não é? Mas o povo conseguiu, o muro foi concluído. E quando o muro foi concluído, o povo, não é? Houve o levantamento, não é? Dos muros, acabou fazendo com que o povo ficasse alegre e houvesse uma grande solenidade de inauguração. Meu irmão, toda obra, quando ela é terminada, ela é inaugurada. Quem gosta muito são os políticos, né, do Brasil. Para inaugurar uma obra, todo mundo quer estar ali para dizer que foi ele que fez. Não é? Na casa do Senhor isso não é importante, não é? Dizer quem fez. Todos trabalharam, mas o povo fez questão, né, de organizar uma solenidade para inaugurar o muro que estava derribado, destruído, e que aquele momento que o muro estava de pé, simbolicamente aquilo representava muito para o povo, não é? Veja aí Neemias capítulo 12, Neemias 12, o versículo 27. Vamos ver aqui, não é, a solenidade que o povo preparou para comemorar. Então, por ocasião da dedicação a Deus dos muros de Jerusalém, os levitas foram convocados e trazidos de onde estavam vivendo para Jerusalém, a fim de participarem alegremente das cerimônias de dedicação com seus hinos, cânticos e declamações de ações de graça, ao som de símbolos, alaúdes, harpas e lira. Então, o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. Deus ele despertou o povo. E aí o crente despertado sente, né, uma vontade, né, sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido. Meu irmão, simbolicamente, por que era importante para o povo construir o muro? Porque era sinal de segurança. O muro destruído, derribado, era sinal de fragilidade, da perda do povo, da miséria, da fraqueza. Mas os muros de pé era sinal de que o povo foi reerguido, era sinal de que Deus estava protegendo o povo. Por isso Deus ele fez questão de levantar um líder e esse líder convocar todo o povo para trabalhar durante 52 dias para construir o muro. E aí agora o muro ele representa o muro da salvação, né? Era onde o povo estava protegido. E aí o muro da salvação ele é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas, ela continua inalterada. É importante a igreja marcar posição de divisão realmente, não é?
a igreja não pode ser igual ao mundo. Porque se for igual ao mundo, você não tem aí nenhuma divisão, né? Nenhuma fronteira que separe o reino da luz do reino das trevas. Então a igreja, hoje, ela funciona como esses muros, que nos protege, né? Que nos protege muitas vezes das ciladas que estão no mundo, né? das articulações do inimigo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Não há como juntar o pensamento da igreja com o pensamento do mundo. Vivemos sim neste mundo, né? Nesta sociedade que é pecaminosa, uma sociedade distante de Deus, e não há problema nisso. Precisamos conviver, porém, dentro dos muros da igreja, protegidos, não é? Porque não há como reconciliar. A igreja, ela precisa se manter firme. A igreja, ela precisa sustentar os seus padrões, a sua doutrina. Não há como negociar os padrões da igreja. Os padrões da igreja são padrões altos, porque são padrões dados por Cristo, dados por Deus à sua igreja. E não há como a gente abrir brecha, né? Vamos abrir brecha para entrar isso daqui, esse costume do mundo. Vamos abrir brecha aqui para entrar esse outro costume. E a igreja, ela se mundaniza. Não, os muros... Porque Neemias, ele se preocupou, irmãos. Está aqui o muro, ó, fechadinho. Mas houve um momento que o muro estava com frechas, com fendas. E essa abertura, Neemias sabia que era perigoso. Porque o inimigo, ele poderia entrar por aqui. Neemias estava preocupado e sabia que somente com os muros fechados o povo estaria protegido. Então que a gente preserve a nossa igreja e os padrões da nossa igreja. Cabe a nós, enquanto membro, fazer isso e defender os princípios, né, da igreja. São irreconciliáveis. Não há como se juntar com o mundo. Lá em 2 Coríntios, vejamos aí 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 14. Olha só, 2 Coríntios 6, 14. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então não pode haver comunhão entre luz e trevas. E aí os muros, ele trazem esse ensino simbólico importante de proteção. A Bíblia fala da salvação como muro, tá? E aí a salvação, ela transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa, obviamente, a ter certeza do que ele está fazendo é exatamente o que Deus quer, ou seja, ser um filho obediente. Para a gente encerrar, Isaías capítulo 60, Isaías 60, os irmãos abram aí sua Bíblia, o versículo 18. Isaías 60, 18, que diz assim: em toda a tua terra não se tornará a falar em violência, tampouco em devastação e extermínio nas tuas fronteiras. Aos teus muros chamarás salvação e aos teus portões louvor. Então, a Bíblia fala da salvação como muro, que fiquemos protegidos dentro desses muros. O muro aqui são os princípios da igreja, acima de tudo, os princípios do Evangelho, não é? Que a igreja precisa manter esses padrões. Então, que a gente possa aprender, não é? Com essa lição de hoje, que Deus despertou, não é? Neemias, e não somente despertou Neemias, Neemias foi aquele condutor, porque foi através de Neemias que Deus então saiu despertando todo o povo para fazer a obra, e os muros, o muro foi reconstruído. Amém? Que Deus então nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Oremos agradecendo a Deus por mais uma escola dominical. Deus santo e eterno e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai,
por mais uma oportunidade de aprendermos mais da Tua Palavra. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, os projetos da Tua igreja. Tu sabes, ó Pai, os desafios que a Igreja Batista de Coqueiral tem pela frente, mas que toda a Tua igreja possa se unir para se fortalecer, né, e fazer a Tua obra e estar disposto a trabalhar e a fazer a Tua obra. Continua abençoando a Tua igreja, os Teus líderes. Continua, Pai, abençoando a todos, não é? Para que possamos ter cada dia um coração disposto a trabalhar para a Tua obra. É esta oração que fazemos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Que Deus, então, nos abençoe. Até a próxima. Te amo mereci, graça incalculável, não tem merecido, queima de troca, tua vontade é boa, perfeita, é agradável para mim. Para mim. Conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o tempo, eu sou inteira. Sei que nos seus braços existe a resposta para mim. Para mim, agora descer. E eu vou vencer, graça incalculável.